Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cavitação em equipamentos e principalmente em bombas centrífugas. Primeiro, o que é cavitação? O termo cavitação, ele vem da palavra cavidade. Cavidade é como se fosse um buraco, vamos dizer assim, né? E o que seria esse buraco, então? Toda vez que você tem o escoamento de um líquido e a pressão desse escoamento chega na pressão limite que transforma, né, que as substâncias elas podem estar líquidas, sólidas ou gasosas. Isso vai depender da condição de temperatura e pressão principalmente. Se você chega na pressão que começa a vaporizar o líquido, você começa a ter bolhas dentro do líquido, desse escoamento. Esse ponto, na onde acontece a vaporização, é chamado de pressão de vapor. Então, a pressão de vapor ela está associada a uma temperatura. Né? Então, cada pressão de vapor de um líquido, e isso muda em função da temperatura, em função da pressão, você tem uma temperatura associada. Então, por exemplo, a água, a pressão atmosférica, ela vaporiza a nível do mar por volta dos 100 graus Celsius. O que significa isso? Que para a temperatura de 100 graus, ou a pressão de vapor da água é a pressão atmosférica, por volta de um bar manométrico. Agora, se você pegar e pressurizar a água, digamos que você pressurize a água para 15 bar. Então, para 15 bar, a temperatura da água vai chegar lá na casa dos 200 e tantos graus. O que significa isso? Que para a temperatura, eu não lembro agora o valor certo, mas digamos que é 220, para 220 graus Celsius, você tem a pressão de vapor da água a 15 bar. Então, ela muda, a pressão e a temperatura, elas acompanham. Aumentou a pressão, aumenta a temperatura de vaporização também. E o contrário também acontece. Se você diminuir a pressão, a temperatura de vaporização também diminui. Então, se você pegar um sistema que trabalha com pressões negativas, no caso com água, você vai ter casos que com 50 graus a temperatura já começa a vaporizar. Então, tudo começa nessa questão. A pressão do líquido, por algum motivo, aí tem vários motivos, a gente vai ver daqui a pouquinho, por algum motivo chega na pressão de vapor do líquido. E aí eu começo a ter a vaporização. Tá, mas por que a cavitação é problemática? Porque se nesse escoamento a pressão volta a subir, ela sai da condição que eu começo a vaporizar para uma condição de não vaporização, o que vai acontecer? Essas bolhas vão implodir. Implodir seria explodir para dentro, né? Explodir já é para fora, mas seria o efeito de como se fosse explodir assim, só que internamente. É isso que eu vou mostrar aqui nessa animação. Então aqui eu tenho uma bolha de vapor e ela está implodindo agora. Veja, né, aqui que quando ela implode, ela gera essa onda de choque. E aqui que está o problema. Então vai começar de novo aqui, ó. Então a pressão aqui dá, né, volta a empurrar até que uma hora essa bolha implode e essa implosão aqui gera essa onda de choque. E essa onda de choque, ela é tão intensa e é tão crítica, né? Ela é tão grande, né, esse choque, que é capaz de remover material da superfície dos componentes. Então, se eu estou falando de bomba centrífuga, lá do rotor, da carcaça do rotor, se for bomba de engrenagem, a gente vai mostrar aqui também, vai danificar o dente da engrenagem. Se for válvula, vai danificar as válvulas, a válvula vai deixar de vedar direito, né? Então, isso é um problema bastante sério. E por que essa pressão diminui? Bom, a pressão diminui por pelo menos, eu conheço pelo menos três maneiras de isso acontecer. A primeira delas, que é o que acontece em qualquer instalação de bombeamento, e é muito crítico em bombas centrífugas também, o que acontece? Você tem ao longo do escoamento, a pressão ela vai diminuindo. Então, se a pressão no começo do escoamento é 2 bar, lá no final, por exemplo, vai estar 1 bar, vai estar meio bar, aí vai depender da condição, né? Dependendo do sistema seu de modo geral. Mas a pressão ela tende a diminuir ao longo do escoamento. No caso da sucção da bomba, é o ponto mais crítico. Por quê? Porque ali você tem muitas vezes pressão atmosférica, que seria a pressão manométrica zero. Você começa na linha de. Quando você vai seguindo na linha de sucção, você vai ter pressões negativas ali, pressões de vácuo. Então, o que acontece? Pode chegar nessa condição que eu falei, de uma pressão de vácuo ali suficiente para que em 50 graus, por exemplo, a água já vaporize. Eu estou dando o exemplo da água, mas isso vale para qualquer tipo de líquido.
né? Qualquer líquido tem pressão de vapor e você pode, né, atingir essa questão da pressão de vapor por conta disso. Então, na bomba é mais crítico, principalmente na instalação de sucção. Então, tem uns cálculos que a gente faz para evitar, que está relacionado com o NPSH, que vai ser um outro vídeo que a gente vai falar mais para frente. E aí a gente faz essa análise relacionada ao NPSH, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Uma segunda maneira que pode acontecer o fenômeno da cavitação é em função da expansão. Neste caso aqui, o que a gente tem, né? Vamos observar aqui esse espaço entre esse dente aqui, que está formando esse vórtice. Esse vórtice aqui é cavitação, também vapor do líquido que está sendo bombeado aqui, que está vaporizando. Então, o que acontece? Chega um determinado momento, que nem agora aqui, que está um espaço pequeno. Com a movimentação da engrenagem, esse volume aqui aumenta. E com o aumento desse volume, a pressão cai, né? Isso é lá lá da lei da termodinâmica, lá a gente consegue mostrar isso. Então a pressão aqui cai. Como a pressão cai, ele chega na pressão de vapor, ele cria essas bolhas que a gente está vendo aqui. Mas quando, né, a pressão volta a subir, aí, quando ela abre totalmente, a pressão aumenta de novo e aí essas bolhas elas vão colapsar, elas vão implodir. E nessas implosões ela vai remover material dos dentes. Então, quando você olha os dentes, a gente observa, né, vários buraquinhos que é provocado pela cavitação do equipamento. Então é muito crítico essa questão aqui, né? Por que isso é importante? Como a gente já comentou, isso é importante porque a cavitação vai remover material, né? Essa implosão ela é tão crítica que ela vai remover material da superfície e nessa remoção de material você perde rendimento. Olha aqui, né, nesse rotor, tudo que está pretinho aqui, ó, tudo que você vê meio escurinho, são buracos provocados pela cavitação. E aqui é ainda mais crítico, se você observar aqui, ó, você tem, parece um triângulo aqui, né? Eu falo que esse é o rotor língua de cobra, né? Então, isso que eu estou pintando de vermelhinho aqui, nesse caso aqui, é material que foi removido. Então, o que acontece? Para fazer o bombeamento, você precisa ter uma pá empurrando, né? Então, no caso da bomba centrífuga, ele vai empurrando assim, né? Você tem a curvatura, então ele empurra desse jeito assim. Então, o que acontece? Se, né, digamos que a minha mão, que o normal ela toda fechada, de repente está assim, esse espaço que deixou de existir aqui, de material, você não tem mais empurrando a água. Consequentemente, o rendimento da bomba vai cair com o tempo. Então, esse é o primeiro problema que a gente identifica em função da cavitação, ou seja, a bomba ela perde a sua eficácia em termos de bombeamento. O segundo problema que a gente pode associar a isso é que, voltando aqui para a apresentação, o que vai acontecer? Você vai ter aqui, aqui nessa foto aqui dá para ver bem isso, né? Esses buracos aqui, preto aqui é buraco mesmo, e você vai ter rugosidades diferentes. A rugosidade muda, ela fica, a superfície fica mais áspera. Se a superfície fica mais áspera, significa que você vai ter mais atrito. Mais atrito significa mais perdas de energia por conta do atrito que você vai ter ali entre o escoamento, entre o fluido e as paredes e a superfície aqui dos componentes, seja ele estacionário ou móvel, como o caso do rotor. Então você perde também rendimento por conta da aspereza, né, da rugosidade que acontece aqui no rotor por conta do efeito da cavitação. E por fim, né, a última imagem aqui que a gente pode mostrar aqui, o que vai acontecer, né? Se a gente comparar aqui essa pá com essa, a gente nota que aqui tem mais material do que aqui. Então, o que acontece aqui? A gente tem o efeito do desbalanceamento. Então, à medida que a cavitação vai acontecendo, o rotor vai ficando cada vez mais desbalanceado. E um rotor desbalanceado, ele vai gerar vibração por desbalanceamento. E isso vai fazer a máquina tremer totalmente, né? Totalmente a máquina vai ficar chacoalhando, como se diz, né? Então, além da vibração provocada pelo impacto, né, da onda de choque, da implosão da bolha, você também tem um aumento de vibração do equipamento relacionado com o desbalanceamento.
E no próximo vídeo que eu fizer sobre cavitação, eu vou trazer, eu vou mostrar a cavitação acontecendo para você identificar como identificar a cavitação. Isso vai ser o próximo vídeo que a gente vai fazer sobre esse tema aqui. E como eu comentei, né, se você quer saber sobre bomba centrífuga, quer aprender sobre bombas centrífugas, nós temos um curso bomba centrífuga chamado, né, Bomba Centrífuga, Concepção, Manutenção, Operação, aonde nós abordamos nesse curso toda a parte conceitual das bombas, os tipos de bombas centrífugas, os tipos de rotores, a forma construtiva, a parte de manutenção, como fazer a montagem, como fazer a montagem de selo mecânico, teste de selo mecânico, a parte de operação, como partir o equipamento, como desligar o equipamento, verificações que você pode fazer no equipamento em função do seu funcionamento e por aí vai, né? Uma série de coisas relacionadas à bomba centrífuga. E para você que ficou comigo até o final, você consegue comprar esse curso com o cupom YouTube, aonde eu deixei na descrição do vídeo, eu deixei o link para o curso. Ao clicar nesse link, você vai ser direcionado lá para a nossa página do curso, e aonde você pode conferir todo o escopo, tudo que a gente vai abordar nesse curso lá. Você consegue confirmar. Se for tudo que, né, se for o que você gostaria de aprender, você clica no botão se inscrever. E ao clicar no botão se inscrever, você vai, antes de fechar, antes de concluir, você tem que digitar lá na parte tem o cupom, você digita o YouTube e você vai ter 15% de desconto. E assim você vai ter acesso ao nosso curso, são mais de 15 horas de curso, você tem acesso a todo o nosso compilado de vídeos, mais facilmente lá, tudo que está no YouTube está lá também para você acessar de mais fácil sobre esse assunto. Você vai ter acesso por 5 anos e qualquer dúvida você pode mandar para a gente via WhatsApp, você consegue até ver o WhatsApp aqui, né? Mandar para a gente faz o tira dúvidas via WhatsApp também, caso você tenha necessidade. Então, se você quer aprender, né, não perca a oportunidade de fazer esse curso Bomba Centrífuga, Concepção, Manutenção e Operação. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.